3, já diz assim: quanto mais, irmãos, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que também poderíamos confiar na carne. Se alguém pensa em que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, era fariseu, e quanto ao zelo perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sumidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. E a ser achado nele, tenho justiça própria, que procede da lei, mas aquele que é mediante a fé em Cristo, a justiça procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que para que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, e esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar, e se alguma coisa vocês pensam de um modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja que, como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Hoje eu quero falar sobre alguns princípios que Paulo fala aqui nesse capítulo, que é de suma importância para a gente. E a gente precisa, cada dia mais, se envolver com isso, porque é o nosso dia a dia. Vida cristã, principalmente essa igreja de Filipenses, é uma igreja que ela está repleta de princípios bons para nós. E no capítulo 3, na verdade, Paulo ele começa a nos desenrolar algumas coisas muito importantes que ou nós nos deparemos com eles, ou nós estamos envolvidos neles de alguma forma, estamos de alguma forma ou envolvidos ou nos estamos nos deparando com situações assim. E que a gente precisa saber lidar ou com o que vamos confrontar ou com o que vamos viver, porque é coisa séria. Eu fico pensando, amado, quantas pessoas estão perdendo o privilégio de ter que, se esses dias eu estava, não sei se os irmãos observaram, eu vi isso no Facebook, mas eu vi. E fizeram uma entrevista, sabe, irmãos? Interessante, uma entrevista falando que a entrevista era a seguinte: você prefere 2 minutos com Jesus ou 2 milhões na sua conta? Eu estava vendo aqui, achei que interessante. E todos que foram entrevistados, vocês já sabem qual é a resposta, né? Foi unânime, que é 12 milhões. Mas isso mostra claramente a condição espiritual que vive o nosso povo hoje. O povo hoje está vivendo uma condições que é tudo em menção do materialismo. Infelizmente, né, eles esquecem que, e Paulo fala aqui sobre isso, né, que para ele, quando ele se depara com o Evangelho,
Ele conhece Jesus, ele tem tudo aquilo como perda para ele, ele não quer mais saber daquilo mais. E olha que Paulo não era qualquer pessoa, ele era um fariseu, ele era um homem que tinha uma certa importância e um cargo importante ali, né, na sinagoga, e era uma pessoa muito estimada pelas pessoas. Era uma pessoa importante, vamos dizer a verdade. É como um artista, né, de nome, de fama, ele se converte no Evangelho e agora ele vai desfazer desse nome para poder viver uma nova vida em Cristo. Por mais que a gente, na verdade, não vê muito isso acontecendo, não, né? A pessoa é artista no mundo e quando se converte no Evangelho quer continuar sendo artista, né? Bom, em alguns casos eu tenho visto isso, infelizmente. Mas também em alguns casos também, temos visto também que pessoas também que eram importantes lá fora, eles agora fazem como aquilo tudo como fosse uma perda perto de tudo, larga tudo, para viver somente para Deus. Agora, curioso, como que eu pudesse, eu fico aqui coçando, pegar o microfone e ir no banco de cada um de vocês para perguntar para ele. E o que vocês prefeririam? Não vamos ser hipócritas, né? Mas também não vamos enganar nós mesmos. De repente, no ímpeto da necessidade, 2 milhões agora cairia muito bem. Resolveria alguns problemas nossos, resolveria alguns probleminhas. Mas aí eu fico pensando, e os 2 minutos com Jesus, como é que ficaria? Nós iríamos viver momentos felizes com Jesus, como que Paulo fala aqui, quanto mais, meus irmãos, alegre-se no Senhor. A alegria do Senhor é a satisfação de estar com o Senhor. De repente, muitas pessoas estão perdendo esse privilégio, essa glória, essa alegria por conta de coisas materialistas, coisas materiais. Perde tudo. Jesus disse uma coisa no capítulo 14 de Lucas: aquele que querer preferir mais papai, mamãe, o cônjuge, o filho, o irmão, a família, de modo geral, mais do que a mim, esse não pode ser meu discípulo. Então, nós às vezes estamos muito priorizando sempre as questões aparentes. Paulo falou em Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 4, no versículo 18, ele fala assim: olha, atentemos por aquilo que não vemos, e não por aquilo que atentemos por aquilo que nós não vemos, e não por aquilo que vemos. Porque aquilo que nós vemos, elas são momentâneas, elas são temporais, elas vão passar. Mas aquilo que nós não vemos, elas são eternas. Aleluia. Jesus, quando estava falando no capítulo 6 de Mateus, ele estava falando sobre o contexto, né, do 33, que é o último versículo. Olha o livro do campo, olha as aves. E estava ali falando sobre as preocupações do povo, do que ia comer, do que ia vestir. Na quinta-feira agora, nós não temos ideia como Deus falou comigo que era comigo, né? Quem estava aqui pode saborear, está lá no canal e também está no Facebook. Depois os irmãos vão lá, revejam a mensagem. Então, Deus está hoje querendo que a gente viva em função dele. Viver em função de Deus é viver pela fé. É viver pela fé, é acreditar que Ele tem o controle da nossa vida, independente do que está vivendo. Por exemplo, hoje eu estava conversando com a minha esposa, hoje ela não pôde vir, né, devido às dores, e ela estava preocupada. Ela me fez uma pergunta, eu falei: filho, não se preocupa com isso. Tudo isso está acontecendo porque a gente entra para uma batalha. E toda vez que a gente entra para uma batalha, sempre alguém vai ficar ferido, né? Nesse mesmo. Já viu alguém para a batalha que não haja, esse aqui é um soldado ferido? Sempre alguém ferido.
Dessa vez, quem ficou ferido foi ela, né? Mas Deus está no controle. A batalha é grande, os irmãos têm ideia. Se os irmãos soubessem a batalha que nós desafiamos lá em casa, né? Com a minha família. Eu acho que eu já contei aqui alguns para alguém, já os irmãos aqui na terça-feira passada lá, né? Os irmãos, é muito maior do que nós imaginamos. E com certeza nesse declínio que nós sempre vimos que quem estava na batalha era eu, né? E Deus feriu um dos meus, né? Eu só não sei cantar ela, né? Mas eu quando ouço ela, eu lembro, olha, na verdade é isso, né? Quando a gente entra para a batalha, alguém vai se ferir um dos nossos. E nós temos que ter condições emocionais e condições espirituais para poder estar ali junto, para poder ninguém cair, sem segurar, né? E ontem, fomos para o hospital, era meio-dia. Saímos de lá, pastor? Mais de 8 horas, né? Eu e ela, juntinho, né? Só saímos de lá quando ela com aquele jeitinho dela que todo mundo conhece, né? Filho, se você quiser, vai lá para casa. As coisas do negócio não, daqui só sai contigo, filho. Daqui eu não saio sozinho, nem que me pague milhões, Vou sair aqui só com você e ficamos lá. E graças a Deus, algumas coisas encontraram, outras tem que fazer ainda, tomando remédio, mas Deus está no controle. As batalhas é grande, né? Fácil. Então Paulo, aqui ele fala sobre isso. E outra coisa que nós podemos entender aqui, Paulo falando sobre a advertência sobre os falsos profetas, sobre os falsos crentes. Aí a pergunta que talvez você poderia fazer para mim, mas eu vou fazer porque eu sou daquele tipo que quando ensino, quando prego, eu estou pregando para mim mesmo, eu faço pergunta para mim mesmo, né? Quem são os falsos crentes? Como é que nós poderíamos descrever os falsos crentes? Simples. É aqueles que andam contrária ao ensinamento da palavra de Deus. Independente. Hoje de manhã eu estava vendo lá uma programação de uma igreja que sempre pela manhã nós assistimos os cultos delas. E o pastor falou uma coisa interessante. Agora eu esqueci o nome do grego, não é no grego que ele mencionou lá, que era sobre mentira, né? Mentira. E eu esqueci agora, perdoe, não lembrei, eu tinha anotado, né? E falou que ele citando, né, no capítulo 8 de João, versículo 44, que fala que o diabo é o pai da mentira, e todo aquele que mente vai se tornar o quê? Filho do diabo. Então, quando se fala em mentira, muitas vezes a gente sempre descreve ela de uma forma bem assim, bem clara, assim, vamos dizer assim, bem generalizada. A mentira é quando eu falo, a irmã Vânia chega para mim, pastor, você pagou aquela conta hoje? Aí às vezes a mentira é, não, eu paguei, irmã, e não paguei. Eu menti para ela. E às vezes a mentira, ela se caracteriza somente dessa forma. Mas aí, o grego, ele evolui mais um pouquinho, né? Me perdoe que eu esqueci a palavra no grego sobre isso, mas no grego ela evolui um pouquinho. Por exemplo, quando eu prego algo que a palavra de Deus não está dando o contexto dela, eu estou o quê? Mentindo. Então eu já faço parte da categoria dessa ideia do grego. Então, os falsos crentes, na verdade, são exatamente as pessoas que estão fora do contexto bíblico. Se vestem como crente, até falam como crente, até pode trazer alguns pensamentos como crente, mas o contexto bíblico deles é totalmente fora do contexto bíblico. Isso faz com que eles saiam fora daquilo que Deus quer que eles sejam e automaticamente, né, ou você vive a verdade ou você vive a mentira. É isso que o capítulo 8 de João, de alguma forma, está nos ensinando.
Então, quem são os falsos crentes? São justamente esses. Se você deparar com alguém que está fora do contexto bíblico, você pode dizer assim, camarada, aqui não é possível dessa forma, não. Não vai, não. Porque às vezes o perfeito aqui que Paulo fala aqui, irmãos, e agora esse eu lembro agora, que é o teleios, se chama teleios. O que é o teleios no grego? Né? No perfeito, é uma pessoa madura, uma pessoa idônea, uma pessoa que chega a um determinado grau de maturidade. Então, quando Paulo fala de perfeição aqui, ele está falando que ainda ele não alcançou isso, mas ele está trabalhando para alcançar essa perfeição. Como é que nós trabalhamos para alcançar a perfeição em Cristo? Sempre lendo a Bíblia, sempre orando, sempre nos posicionando nos ensinamentos bíblicos. Ninguém é obrigado a aceitar o que eu falo. Ninguém é obrigado a aceitar o que o pastor Mário Roberto fala. Ninguém é obrigado. Agora, o problema é, eu estou verificando se o pastor Wagner, se o pastor Mário Roberto está ensinando mesmo na Bíblia, ou eu apenas estou dizendo, eu não aceito o que ele fala. Muitas vezes faz isso, né? Eu concordo. Quando a gente vai dar estudo com pessoas que já têm uma mente já formada sobre determinadas coisas, sobre alguns princípios, vamos ter problema com elas. Por quê? Porque elas acham que ali tem que ser assim. E aí, por exemplo, eu fui conversar com uma pessoa aí, que eu não vou descrever qual é o grau parentesco, para poder dizer quem é, né? E ela tem um pensamento religioso diferente do meu. E eu fui ensinar para ela, mostrar para ela que sobre determinada área, que a qual estávamos ali no meio do contexto. Aí ela chegou para mim e disse, olha só, você tem o seu pensamento, eu disse, olha, eu quero dizer para você que eu não estou trazendo para você o meu pensamento. Estou dando o que a Bíblia diz. Se você tem alguma dúvida, você não precisa acreditar em que eu estou falando. Apenas leia assim, leia assim, leia assim, leia assim. E você verifica quem está com a razão. Se é a sua forma de pensar ou se é a minha forma de pensar. A pessoa nunca mais quis me interrogar. Mas a verdade é essa. A gente precisa, amados, ter consciência. E os não crentes, na verdade, estão infiltrados no nosso meio para justamente tirar o que nós pregamos. Com as suas vidas, com as suas atitudes. Quantas vezes você ouve aquela palavrinha? Irmão, você crê que eu fulano, não quero ser, não. Eu estar onde eu estou. Você já escutou isso já, irmão? Já escutou isso já, irmão? Os fidelis já escutou isso milhão de vezes, já. Né? E a gente ouve, irmãos. E aí a gente vê que, na verdade, as atitudes, elas mostram mais uma coisa que eu queria hoje dizer para você, que Paulo fala aqui com muita sabedoria. Nós precisamos ter a diferença para mostrar para essas pessoas, porque uma coisa é certa, irmãos, aonde a luz predomina, as trevas saem. É a luz que é tudo. E nós temos que aprender a nos posicionar como luz, iluminar os caminhos errados, iluminar aquelas pessoas que estão vivendo na escuridão. Às vezes, irmão, tem igrejas que estão guiando um céu guiando o outro. Ninguém consegue se entender mais. Por que existem divisões na igreja? Esses dias alguém falou assim, tem divisão na igreja, ter problema na igreja é normal. Sim, vai normal na igreja de igreja lá fora. Na igreja de Cristo, isso não é normal. Não concordo com isso, não. Problema de crente aqui, irmão. O crente que começou a ter problema, isso não é normal. Tem pessoas que acham isso normal. Pastor, é normal ter divergência? Não. É normal a gente trocar ideias. Divergência, brigar,
ficar com o bico, né? É por isso que tem a ceia, né? Aquela vez na ceia, quando vai pegar o cálice, né? Ele vai trocar o cálice com fulano, diz, olha, a troca desse cálice, a prova da comunhão que eu tenho contigo e com Cristo. Eu quero ver agora a cara um do outro. Irmãos, teve uma época lá na igreja do lá em Itaguaí, olha só que ideia. Como lá era muita gente, o que ele fazia? Fulano vinha, eu só dou de olho, né? Pessoas desviavam daquelas pessoas que não queriam trocar, porque eles tinham consciência disso. Agora, a pergunta é, isso é tomar ceia divinamente. Isso é tomar ceia divinamente, porque a ceia, ela é um padrão de comunhão. Que aqui apenas é um símbolo, o cálice é um símbolo, o pão é um símbolo, nada mais do que isso. Agora, a forma que eu vou lidar com isso é outra coisa. Agora, o pão ele pode ter um poder muito grande, o vinho, o cálice pode ter um poder muito grande, com a minha atitude contrária ao meu irmão. Mas não é o cálice que vai fazer você ficar doente, não é o pão que vai fazer você ficar doente, é a atitude que você não tem em comunhão com o teu irmão. A coisa é séria, irmãos. Ceia. Vocês que estão participar da ceia, casais, vem para a igreja, sem comunhão, aqui não tem esse problema, né? Mas eu já deparei com situações que casais brigados em casa não vem tomar ceia, não toma ceia, mano. E também essa ideia, gente, vão lembrar, Fidelis e Silvio, vão lembrar muito disso aqui, né? Antigamente, quando eu conheci o evangelho, tinha uma mania de pessoal, antes da ceia, aí o pastor falou, se alguém tem alguma coisa aqui, um pecado, uma palavra para falar, vem aqui à frente e fala. Aí viu o irmão. Irmão, pode ser Jesus, irmão. Eu queria pedir perdão à igreja, a Deus primeiramente, né? Porque Deus, né? Eu queria pedir perdão a Deus, depois os irmãos, claro, perdão. Aí eu ficava pensando, o que ele fez, né? Eu não lembro. Não lembro o que ele fez quando Deus. A nossa vontade, a minha vontade naqueles dias era pegar assim, irmão, vem cá, o que eu fiz? O que você fez contra ninguém? Você está pedindo perdão de quê? Não, aí o irmão fala para ele dizer, não, é porque eu posso pedir perdão. Irmão, perdão, ele tem que ter consciência. Ninguém pede perdão aleatoriamente. Vou agora fazer aqui, vou jogar um dado aqui, e quem caiu no número eu vou pedir perdão. Não é assim que funciona. Perdão é pessoal. Eu tenho consciência que eu fui tomar conta dos Fidelis. Então não preciso ir aqui na frente pedir perdão para ninguém. Vou lá até ele e vou conversar com ele. Senhor, Fidelis, me perdoa. Eu só vou poder tomar ceia se você me perdoar. Isso é comunhão. Isso é avivamento. Então, vejamos aqui, amado, que os falsos crentes estão envolvidos no nosso meio. E participando da ceia com a maior cara de pau. Pega aquele óleozinho. Esqueci. Óleo de perol e bate na cara desses crentes. Porque é uma cara de pau. Pega o cálice, ainda olha para a cara do cidadão e fala, troca esse cálice, essa pau de comunhão. Eu tenho contigo, não está com comunhão nenhuma. E nós precisamos lutar contra isso. Aqui, estamos em pequenos números hoje. Entendeu? Mas amanhã vai aumentar. A tendência é que quando uma igreja cresce é o quê? Vem mais cabeça, mais pensantes. E alguns até trazem umas certos hábitos de alguns lugares, né? Trazem os hábitos errados, né? E esses hábitos, na verdade, é que traz os problemas. Então a gente tem que estar ligado. E tudo que nós ensinamos aqui é justamente para poder os irmãos estarem ligados, que quando passar aquela porta para dentro e tiver alguma árvore do jeito, chama no canto. Deixa eu explicar para os irmãos. Para chamar a atenção de alguém, não precisa ser precisamente o pastor. Não. Vocês têm, todos nós que temos direito. Até de chamar a atenção, se não precisa. Você pensa o quê? Tem esse negócio de que é pastor,
Eu vou falar com ele, eu falo com ele, eu falo com ele, eu falo. Não, pode falar! Se eu fiz alguma coisa errada, pode falar. Se eu estou errado, pode falar. Pastor, você pregou aqui, não gostei. Pode falar. Porque se eu estiver errado, eu vou pedir perdão na hora. Mas se eu também estiver errado, eu vou explicar por que eu preguei naquela forma. Porque tudo tem uma razão, tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Eu não posso falar, ninguém pode falar aleatoriamente no público. Ah, eu cismei, vou falar isso aqui. Não, tem que ter propósito, tem que ter contexto. E nós, eu dou essa liberdade para todo mundo fazer isso. E a Bíblia fala que quando, no capítulo 18, para a memória, quando Jesus ele explica sobre que quando você vir teu irmão pecar, vai até ele e converse com ele, não está falando que tem que ser um pastor, pode ser qualquer um de nós. Você viu que teu irmão está errado? Converse com ele. Não, faça não. Faça não, nada disso. Aí o irmão não quis ouvir. Aí o que a Bíblia ensina? Chame 2 ou 3 testemunhos. Não é para poder forçar a barra, não, irmãos. As 2 testemunhas que ali ele manda chamar é para poder ajudar você. Como você vai lidar com essa situação que está adversa. Por exemplo, eu vou chamar o irmão Nélis e o irmão Silvio. Eu queria, o Nélis, o Silvio, eu queria pedir um conselho, uma ajuda, porque eu encontrei o Jacozinho. Vou usar Jacozinho, fica melhor porque ninguém chama, ninguém tem ninguém desse nome, né? Tem o Jacozinho, que ele fez isso, ele está cometendo erro. Eu conversei com ele, sabe, meu Nélis, sabe, meu Silvio, e ele não quer me ouvir. Aí o irmão Silvio, irmão Nélis vai, vamos orar, vamos orar. O senhor quer que a gente vá lá tentar conversar com ele também? Tentar convencer ele? Entendeu agora? Não é fofoca, não é fazer o disso, eu estou pedindo ajuda. Porque a minha intenção é que o Jacozinho seja restaurado. Aí vai o irmão Nélis e vai o Silvio conversar com ele. Ah, não, olha, eu vou continuar essa briga que eu ensinar. E sabe como é que é crente? Tem crente que é invocado, não quer largar o pecado de uma porta da lua. E aí, o que a Bíblia fala agora? Não tem jeito. Vamos procurar o pastor Mário Roberto. Aí vai eu, vai o Nélis, e vai o Silvio conversar com o Mário Roberto. Pastor, tentamos. Eu pedi a oração aqui, o Nélis, pedi a oração aqui, o irmão Silvio. E até eles foram comigo lá para tentar conversar com o irmão, mas ele está irresistível. Redutível. Então, não quer. Aí o pastor vai entrar. Então, quer dizer que agora a voz do pastor é um peso, né? Aí eu vou usar aquele vozeirão do pastor Mário Roberto, uma vez comigo, que eu vou lá conversar com ele. Aí vai o pastor Mário Roberto. Não quer para mim ouvir o pastor Mário Roberto. Nem o pastor quer mais ouvir. Aí não tem jeito. Aí entra a disciplina. Está entendendo? Nunca a disciplina ela é em primeira instância dentro de uma igreja. Nunca é. Nunca é. Ela sempre vai ser a última coisa que nós vamos tentar fazer. Então, tem falsos crentes que, eu me lembro uma vez que aconteceu um fato, não vou aqui mencionar o fato, mas muito ruim isso há mais de 30 anos atrás. Eu ainda não conhecia o Evangelho. E aconteceu algo muito ruim, coisa que não era nem para ser disciplinado na igreja, era para ser cuidado, eu era para ser cuidado e foi comunicar ao pastor. Olha só, Mário Roberto, isso aqui, irmãos. Fui comunicar ao pastor do fato que ocorreu. O pastor disse: não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião para conversar sobre isso. Ele expôs a minha situação para todos os obreiros. E qual foi a sentença, pastor? Sabe qual foi a sentença que me deram? Exclusão. Cheguei em casa, aquele dia, olha, quer ver um vago revoltado naquele dia, vocês verem. Peguei a minha Bíblia, tenho até essa Bíblia até hoje lá em casa.
peguei a Bíblia, joguei em cima da cama e disse: eu não prego mais. Quem pode? Nunca dei motivo para ninguém me excluir. E agora, por causa de algo que eu estou precisando de ajuda, em vez de me ajudar, eu estou me excluindo. Mas aí eu louvo a Deus por uma pessoa muito importante na minha vida. Por isso que eu falo que Jesus tem que me levar antes dessa pessoa, porque ela é muito importante. A senhora minha mãe. Minha mãe me acolheu, me ajudou. Aonde ela ia, minha mãe era aquele tipo que hoje já não, ela sofreu um pouquinho, mas ela ia todos os dias, quantos dias numa igreja, em qualquer igreja, para poder impor pregação e o que fosse, ela ia. E ela levava quem atrás dela? Vamos lá, Maguinho, vamos lá. E eu ia atrás dela. Entendeu? Então, falsos crentes. Aí mais tarde, depois de 2 ou 3 anos desse episódio, ele veio a mim, me pediu perdão, esse pastor, me pediu perdão, e depois desse me pedir perdão, demorou aí alguns meses, ele faleceu. Mas ele me pediu perdão. Eu disse: não, pastor, está perdoado. Eu já me resolvi, já me resolvi, né? Não guardo nada daquilo mais que aconteceu comigo. O que a gente faz? Entendendo, amado? Essas pessoas aqui envolvidas, estava aquele da circuncisão, sabe? A circuncisão para determinados judeus era uma coisa religiosa. Tanto que houve um problema entre Paulo e Pedro por causa desse negócio. Porque Pedro era o seguinte: enquanto estava sozinho, ele falava gentios, isso, gentio, aquilo. Quando chegava alguém da circuncisão, ele já se... Não tem aquela pessoa que fica... Olha só, circuncisão tem que se circuncidar, gente. Entendeu? E Paulo olhou aqui, Paulo foi e debateu com ele. O que é isso, rapaz? E assim vai. É como se fosse o pastor Wagner, né? Aqui, a gente apoia tudo com o Chico Roberto, já tem tudo, né? Não, gente, é assim, não. Tem que ser assim aqui e na frente também do pastor Roberto. Né? E assim a gente vai. E assim que a gente precisa ser. E isso faz com que a gente também mostre para ele que nós somos uma pessoa transparente. Então, o da circuncisão, Paulo falou assim: olha, fuja dessas pessoas, porque elas são religiosas. Tem aquela pessoa que tem que ser rigidamente aquilo. Se não for aquilo, não é crente. Até referente a roupas. Já viu já? Que se não for desse jeito, não é crente. Se não tiver de terno e gravata, não prega. Se não tiver isso, não prega. Se ficou né, assim igual está ali o Fidelis, não vai tocar o violão, Fidelis, que está muito mal vestido, entendeu? Ainda por cima aí do Silvio, o meu Silvio está bonito hoje. Não está bem vestido hoje, caprichou hoje, toda ceia, né? Então, tá entendendo? Tem pessoas que são assim, religiosas. Gente, qualquer um que é religioso cai fora. E Paulo fala aqui sobre essas pessoas, sobre si, essas pessoas. Ele dá testemunho de si próprio. Ele fala: se alguém quer confiar na carne, diga eu. Por que ele falou isso? Porque ele era uma pessoa que tinha uma sabedoria imensa, tinha muito conhecimento, era uma pessoa que sabia lidar com diversas coisas, mas ele falou assim: olha, isso tudo, eu poderia muito dizer, eu sou o cara, mas eu joguei tudo fora. Porque eu quero estar debaixo da unção de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Outra coisa que podemos aprender aqui, amados, que Paulo tinha um desejo imenso de conhecer Cristo. A pergunta que eu vos faço: você tem desejo de conhecer Cristo? Pastor, eu já conheço Cristo. Conhece? Esse é um problema muito grave que a gente comete, de achar que nós conhecemos Cristo. Nós estamos em processo de conhecer Jesus. Por quê? Se nós se as pessoas que dizem que conhecem Cristo conhecessem mesmo, eles
iriam se comportar como Cristo. A pergunta é: pisa no carro dele, dê um beliscão nele. Lembra uma historinha antiga de um homem muito rico, e ele estacionou o carro. Isso é história, tá, irmãos? Não sei se isso é verdade não, tá? Mas é para poder exemplificar o que eu estou falando agora. Ele encostou no carro, aí veio, sabe, o carro atrás dele, tio, bum! Bateu no carro dele. Mano, ela ficou bravo. É um irresponsável, motorista irresponsável. Aí o cara saiu tudo humilde: não, senhor, desculpa, eu perdi o controle do carro, bati, eu pago. Não quero também que paga também não. Aí foi para a oficina, bravo. Tá aqui, como esse carro aí? Arrogante. Aí arrumaram o carro dele. Foi buscar o carro dele. Aí deu uma volta lá. Nossa, rapaz, que preço absurdo é esse? Que coisa mais cara! Tá bom, tá cheio aqui, apaga aí também. Aí pegou o carro, tudo feliz, né? Dirigindo o carro. Aí uma voz soou: nossa família, minha esposa muito obrigada. Você é o que me deu. Meus filhos, nossa, Deus, que filhos magníficos eu tenho. Eu sei, Senhor, foi o Senhor que me deu. E esse carro foi o Senhor. Meu carro. Entrou a consciência. Voltou lá para a oficina. Porque eu vi aqui: foi bom o senhor ter visto aqui. Eu vi o dono da oficina: nós demos o senhor a nota errada. Essa nota mais barata aqui. Não. Fica como. Pode ficar com vocês. Eu só vim pedir desculpa da forma que eu me expressei com vocês aqui agora. Tá, me desculpa, me perdoa, tá? Não, tudo bem, senhor, tudo bem. Me perdoa, meu senhor, me perdoa? Perdoa, tá perdoado, fica embora. Aí ele estacionou o carro, foi de novo. Carro veio, bum! Atrás dele carro. Aí ele saiu do carro: Senhor, bateram de novo no teu carro. Glória seja dada ao Senhor. Vamos arrumar ele de novo, Jesus. Mas aí, não, meu filho, esse cara é de Jesus, ele é dono de tudo desse mundo. Não precisa pagar nada não. Você quer que eu pague o teu carro frente, mas na frente? Eu estou exagerando, eu estou incrementando um pouquinho, né? Entendeu, amado? A pergunta é: eu conheço Jesus mesmo? Se eu conheço Jesus, como é que eu vou me comportar na hora que alguém vai mexer comigo? Como é que é? Como é que é isso? É por isso que no capítulo 11, versículo 16 de Atos dos Apóstolos, pela primeira vez, a palavra cristão aparece na Bíblia. Foi ali, capítulo 11, versículo 16. Se você for ler o contexto, por que eles chamavam a igreja de cristãos? Por quê? Porque eles pareciam com as suas atitudes com Jesus. Tem aquela coisa? Quando o filho, ele, por exemplo, eu tenho uma mania de entrar na cama e ficar mexendo com o pezinho, né? Mexendo com o pezinho. Esse mania de velho também, mas não é de velho, que meu filho me faz isso também. Aí meu filho fez uma vez isso, aí eu vejo assim: e lá? Igual o Wagner fazendo também, né? Porque o teu filho parece com o pai. Meu filho parece muito bonito igual eu. Então, as formas, até alguns caguetes que eu tenho, ele também faz também. Ele é igual ao pai. É assim também com Jesus. A forma de falar, a forma de se expressar tem que ser parecida com Jesus. A pergunta mais básica que eu poderia fazer numa adversidade é: Jesus, o que você faria nessa situação? Se eu puxar a arma, não tiro logo. Como é que é? Aleluia.
Como é que Jesus falou? Por isso que é bom se ler a Escritura. Por isso que é bom você ler uma matéria chamada Cristologia. Porque ela vai ensinar tudo que se em termos de procedência de Jesus. E ele mesmo diz, a lei diz, olho por dente, olho por olho, dente por dente, perdão. Vai lá, dê um tapa, dá outro, meu irmão. Assim é lei, cara. Mas em verdade eu vos digo, se teu irmão te der um tapa no rosto dele, a outra face. Se ele te pedir, se você tem duas túnicas, dê uma para ele. Se mandou andar uma milha, ande mais duas com ele. Não reclama não. Amai os seus inimigos. Orai por aquele que te persegue. Imagine você orar por uma pessoa que está te perseguindo. Senhor, abençoa ele, Senhor. Ele não deixa em paz. Me perturba o dia todo, Senhor. Abençoa ele. Jesus ensinando isso. Abençoa aquele que te amaldiçoam. Gente, é Bíblia, é princípios. E Paulo, eu preciso conhecer. Eu preciso chegar a esse chamado. Deus me deu um chamado. Ninguém chega a um chamado sem que entenda os princípios de Cristo. Eu fico pensando, pastores. Até hoje, irmãos, eu estudo Bíblia. Até hoje, eu procuro entender como ser pastor, porque o negócio é complicado. Não é fácil, não. Lidar com pessoas, saber lidar com a diversidade de pessoas. Chega numa casa, falta ela querer te dar punhanada, né? Pastor, um dia eu cheguei na casa, a pessoa me confrontou. Eu fiquei quieto, esperei abaixar o ânimo para depois conversar. Depois que baixou o ânimo, a gente conversa agora. Podemos conversar? E aí, depois tudo ficou em paz. Não é fácil não, amados. Não é fácil você receber uma ligação de confronto, como eu já recebi muitas. Uma vez eu bati meu carro, eu não bati o carro, eu só postei no outro carro atrás, né? Porque uma ovelha na igreja estava me confrontando no telefone, me deixou nervoso. Mas o que é isso? Você tem que ter equilíbrio. Pastor, tem que ter equilíbrio. Então, tem muitas pessoas querendo galgar o ministério, galgar isso, mas não tem o equilíbrio para poder dar conta desse ministério. Igual uma vez, uma irmã lá na igreja ficou com raiva de mim, irmão. Eu não ordenava ela campeonato, todo mundo ordenava, menos ela. Aí um dia você fica com essa irmã, sabe por que Deus não ordenou esse campeonato? Porque a senhora não tem estrutura para poder seguir o ministério agora. A senhora sem ministério, se a senhora está cheia de problemas, imagine com o ministério nas costas. Vai ter mais problema, irmão. Eu estou te poupando. Ao contrário, por eu te amar, eu estou te poupando. Me encheu tanta paciência que ficou alguém deprimido, pastor. Tem aqueles que te perdoam, velho. Aí todo mundo fica, só ele fica lá, como diz, pastor, eu falei, fulano. Vou mostrar para vocês então. Vem cá, irmão. Está consagrado para ele. Está desviado isso. Desviado, pastor. Pode-se dizer assim. O que foi? Por quê? Não sabe lidar com a adversidade, com o cargo ministerial, com o chamado. Você quer pregar o evangelho? Acha bonito, né? Glória a Deus. Né? Entendeu, né? Aí amanhã
shortinho assim, parecendo até um negócio atrás. Aí, depois de um mês, eu vi a irmã com saia até que cedo. Aí eu, não vou acostumado a pastor, pastor, irmão. Hã? Ah, tá, pastor, irmão. Não sabia que era crente. Não sabia que era crente. Acontece, irmão. Aí depois, eu vi a irmã de novo. Voltou shortinho de novo. Eu não estou entendendo essa irmã. Não estou entendendo. Falsos crentes. Pessoas que entram para a igreja por um entusiasmo, e até aceita cargos porque acham bonito. Está aqui na frente, irmãos, isso aqui não é nada bonito, isso aqui é responsabilidade. Tudo que nós falamos aqui na frente, vamos dar conta nas nossas palavras diante de Deus, caso assinarmos coisas erradas. É muito sério. E aí vai. Eu queria finalizar aqui hoje o vídeo da manhã, foi quase uma hora de vídeo. Eu quase daria uma hora de vídeo hoje. Quase, nossa, estava tão bom que eu tive que pedir desculpas para preparar por aqui mesmo, senão não vou aguentar. Se eu vou falar isso. Sabe que eu falo muito, né? Amanhã, vai amanhã por lá amanhã. Não, Jesus. Agora Paulo fala sobre a soberania de Deus. Aí ele fala, eu não sei, já que tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, versículo 12. Mas uma coisa eu estou fazendo, eu estou prosseguindo para conquistar aquilo que já foi conquistado por Cristo. Eu estou indo em busca de algo que Cristo já conquistou para mim. E aí Paulo prossegue, olha, eu não vou dizer que já alcancei, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que estão diante de mim e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu não vou dizer que estou perfeito, que eu já alcancei tudo, mas estou correndo atrás disso. Não paro de ler Bíblia, não paro de orar, não paro de me envolver com Deus, não paro de ir para a igreja. Eu estou fazendo tudo o que eu posso para eu estar indo chegar no padrão da perfeição. Por isso que Paulo aqui nos instrui sobre essas coisas importantes. Maturidade espiritual. Esse tem que ser sempre o nosso objetivo. Crescimento. Buscar crescimento a cada dia. Se nós não buscarmos, a gente vai continuar sendo aqueles garotinhos. Tem pastores meninos, tem pastoras meninas, pessoas crianças pregando em público, pessoas que não sabem nem beabá da vida cristã e acham que são pregadores. Eu lamento isso. Muitos anos atrás, que eu não sabia nada disso, irmãos, já viu uma pessoa gaga ser chamada para pregar? Vocês viram falando aqui mais ou menos aí, eu falei, sabe que eu vou pegar ainda, né? Ainda estou umas arrepiado nas palavras ainda. Mas eu era 1000 vezes pior do que eu sou hoje. Já viu falar a palavra misericórdia? Para falar misericórdia, meu filho, eu tinha que ficar eu não consigo. Era assim. O negócio era difícil, meu irmão. Aí o Senhor vai me dar uma revelação. Não foi sonho, não. Eu estava acordado na cama, meu irmão. Me deu uma revelação. Pregando para multidões de pessoas. Eu preciso de Jesus. Está chamando a pessoa errada, não? Porque não tem nada a ver esse da visão com esse aqui, não. Tem nada a ver. Mas foi o Senhor que chamou, né? Então vamos conseguir para o alvo, para o prêmio. A primeira coisa que eu fiz, entrei no seminário teológico.
O seminário teológico, academias teológicas, elas são o GPS da Bíblia. Você já fala GPS da Bíblia? Eu não sei onde fica, onde eu vou estudar sobre cristologia. Então vá para o seminário, saber aonde você vai encontrar a cristologia aqui dentro, a armatologia aqui dentro, a angelologia aqui dentro, e assim por diante. O seminário te dá essa facilidade. Não vamos encantar, não vamos nos encantar mudando de seminário, não leva ninguém para o céu. Ele apenas te instrui para ser guiado na Bíblia. Nada mais do que isso. E aí eu fiz. Comecei a estudar. Comecei a comprar livros. Aqueles que eu comprei naquela época, eu perdi tudo, né? Mas hoje, um dia chegou uma irmã, sabe, lá na minha estante, disse assim: pastor, você já leu todos esses livros? Bom, tirando os livros de pesquisa, 90% sim. De pesquisa você não lê. Pesquisa você pesquisa, você vai ler. Pesquisa, dicionário, você não vai ler dicionário. 90% já lê. E assim por diante. Leitura constante. Aplicação da leitura. Eu quero terminar para te dar uma ajudinha para você. Quanto mais você lê e estuda, a sua mente fica voltada para Cristo. Nunca se esqueça que é aqui que começa um problema nosso. É aqui, ó. É aqui dentro que começa tudo. O diabo, ele vai batalhar com você aqui dentro, para você não persistir. Não tem aquela coisa? Vou ler a Bíblia. Pastor Alberto, me dá um sono. Mas aí, me perdoe agora, eu tenho que falar um pouco sobre isso. Mas na hora de ver a Netflix, a série, o Gincas, e conta detalhe ainda por cima. Você sabe o que aconteceu com Fidelis? Não tem a Joaninha? Rapaz, a Joaninha não foi, matou o Joãozinho. E vou dizer assim, não, ela chegou devagarzinho, sabe? E quando detalhe, ele matou ele. Não deu sono. Não estou dizendo isso para esta igreja, viu, gente, do Facebook, YouTube, tá? Estou dizendo para vocês. É para quem não quer aqui, não tem ninguém assim, não. Aqui todo mundo, ninguém dá sono. Né? Graças a Deus, louvado seja o nome de Deus por isso. Deus abençoe as nossas vidas. Que vamos seguir esse princípio de Cristo a cada dia. Para a gente não poder perder o fio da meada. Fugir dos não crentes. Daqueles que se dizem que são, mas a prática mostra claramente que não são. Amém?